A Indomada, capítulo 25, segunda, 27 de agosto, Helena, Adriana Esteves, diz a Teobaldo, José Maier, que eles ainda são estranhos e ficou confusa com o beijo. Teobaldo elogia a noiva, mas ela pede que ele respeite seu tempo. Altiva, Eva Wilma, conduz as beatas em procissão e diz que a imagem voltou sozinha para a igreja. Zenilda, Renata Sorrá, desabafa com Dinorá, Carla Marins, e diz que não é destino de mulheres como elas ter uma família porque sempre sofreram o julgamento da sociedade. Mas a Camélia insiste que vai se casar com um homem que está reservado para ela. Veneranda, Amélia Bittencourt, fica preocupada com o casamento do filho com Helena e desabafa com a moça. A matriarca avisa que Manuel, seu tomelo, precisa de cuidados especiais e Helena pede ajuda da futura sogra. As beatas chegam à igreja junto com Maribel, Mônica Carvalho, o noivo e as moças da casa de campo e se confrontam. Motinha, José de Abreu, avisa que não existe nada que impeça o casamento e a polícia escolta todos à igreja. Muito fraco, Sérgio Murilo, Cássio Gabus Mendes, chega a Greenville. O casamento começa, mas raio atinge a igreja. Todos saem correndo e Ativa diz que foi ela responsável pelo acontecimento. A Indomada, capítulo 26, terça, 28 de agosto. Ativa, Eva Wilma, comemora por ter acabado com o casamento de Maribel, Mônica Carvalho, e ameaça Zenilda, Renata Sorrá. Inconsolável, Maribel recusa se casar apenas no civil e diz que só se casará com a bênção do padre José. Pedro Paulo Rangel. Pedro Afonso, Cláudio Marzo, ameaça internar Ativa e resolve pedir desculpas ao padre e a Zenilda pela atitude de sua esposa. Helena, Adriana Esteves, pede ajuda de Teobaldo, José Maier, para estragar a comemoração de Ativa e ajudar as meninas da casa de campo. E os dois se aliam contra a Beata. Helena vai ao fórum e pede à juíza Mirandinha, Betty Faria, que permita que o casamento de Maribel seja realizado em seu gabinete. Teobaldo oferece um sino e uma reforma para a igreja e o padre concorda em celebrar o casamento no fórum. Zenilda pede a Pedro Afonso para ser padrinho de Maribel. Florência, Neuza Borges e Artêmio, Marcos Frota, contam para Ativa que o casamento de Maribel será realizado no fórum e que Pedro Afonso será padrinho da moça. O casamento de Maribel se transforma em um evento na cidade. Ativa, furiosa, promete expulsar todas as meninas da casa de campo da cidade. A Indomada, capítulo 27, quarta, 29 de agosto. Maribel, Mônica Carvalho e Gilson se casam. Dorothy, Flávia Alessandra, pega o buquê de Maribel, mas é desprezada por Pitágoras, Ari Fontoura. Zenilda, Renata Sorrá e Pedro Afonso, Cláudio Marzo, se aproximam. Helena, Adriana Esteves, diz estar admirada da atitude de Pedro Afonso, Cláudio Marzo, e afirma que muitos se aproveitaram do seu vício. Teobaldo, José Maier, fica ofendido com as palavras da noiva. E Manuel, seu tomelo, diz a Teobaldo que Helena o fará infeliz. Com interesse no dinheiro de Pitágoras, Altiva, Eva Wilma, planeja casar Hércules, Marcos Winter, e Dorothy resolve escrever pedindo que ele volte para casa. Helena acerta com os advogados os termos do pacto pré-nupcial. Ipiranga, Paulo Betti, consegue implementar decreto da mão inglesa no trânsito da cidade. Mirandinha, Betty Faria, percebe que Egídio, Licurgo Spínola, tem agido estranhamente. Caroline, Nive Astelman e Felipe, Matheus Rocha, se encontram. Dinorá, Carla Marins, pede a Maribel sua grinalda de presente, mas ela se recusa a dar e as duas discutem. Dinorá foge e encontra Sérgio Murilo, Cássio Gabus Mendes, que lhe pede socorro. Altiva vai atrás de Pedro Afonso. A Indomada, capítulo 28, quinta, 30 de agosto. Ativa, Eva Wilma, diz que foi humilhada e diz que está magoada com Pedro Afonso. Cláudio Marzo, que tenta se explicar, mas ela promete se vingar dele, das Camélias e de toda a cidade. Florência, Neuza Borges, fica preocupada com o pacto pré-nupcial, mas Helena, Adriana Esteves, garante que está se entendendo bem com Teobaldo. Ipiranga, Paulo Betti, desconfia do comportamento de Caroline, Nive Astelman. Maribel, Mônica Carvalho, se despede de Zenilda, Renata Sorrá,
e das moças da casa de campo, mas é surpreendida por Dinorah, Carla Marins, que implora para amiga ajudar Sérgio Murilo. Cássio Gabus Mendes. Altiva revela plano contra as Camélias e Cleonice. Ana Lúcia Torre fica nervosa. Com a ajuda de Maribel, Dinorah leva Sérgio Murilo para o hospital. O médico diz a Dinorah que o rapaz precisa de uma transfusão de sangue e ela se oferece como doadora. Teobaldo e Helena assinam pacto e Altiva escuta a conversa do casal. A Indomada, capítulo 29. Sexta, 31 de agosto. Teobaldo, José Maier e Helena, Adriana Esteves, se recusam a falar sobre o pacto pré-nupcial para Altiva. Eva Wilma. Altiva pressiona Florência, Neuza Borges, mas é Artêmio, Marcos Frota, que revela do que se trata o pacto dos noivos. Dinorah, Carla Marins, doa sangue para Sérgio Murilo. Cássio Gabus Mendes. Mirandinha, Betty Faria, pensa no comportamento estranho de Egídio. Licurgo Spínola. Zenilda, Renata Sorrá, fica preocupada com o sumiço de Dinorah. Richard, Flávio Galvão, passa a noite com o Paraguaia. Ingra Liberato. Helena diz a Teobaldo que voltou para ficar e pretende ocupar o tempo com Alzina. Pedro Afonso, Cláudio Marzo, desabafa com o padre, Pedro Paulo Rangel, sobre a esposa. Altiva faz questão de contar para Helena que Artêmio revelou tudo sobre o pacto dela e de Teobaldo. Preocupada com o casamento, veneranda, Amélia Bittencourt, recrimina as atitudes de Teobaldo. Altiva diz a Pitágoras, Ari Fontoura, que eles precisam pedir o casamento de Helena e Teobaldo para anular a doação da usina. Furiosa, Helena questiona Artêmio por ter contado detalhes do pacto para Altiva. A Indomada, capítulo 30, sábado, 01 de setembro. Artêmio, Marcos Frota e Helena, Adriana Esteves, discutem violentamente e se agridem. Florência, Neuza Borges, revela que Artêmio é apaixonado por ela e que a esperou por todos esses anos. Helena fica surpresa e decide conversar com ele. Cleonice, Ana Lúcia Torre, espera Pitágoras, Ari Fontoura, acordada e exige explicações do marido, mas ele se recusa a falar aonde estava. Os dois discutem e o político proíbe a esposa de falar. Cleonice diz a Dorothy, Flávia Alessandra, que encontrou um noivo para ela. Altiva, Eva Wilma, vai ao clube atrás de Pedro Afonso. Cláudio Marzo, encontra Santinha, Eliane Giardini, e a obriga a voltar para casa. Egídio, Licurgo Spínola, confessa para Beraldo, Rodrigo Faro, que está apaixonado por Mirandinha, Betty Faria, mas ele o alerta sobre a diferença de idade entre os dois. Dinorah, Carla Marins, diz a Zenilda, Renata Sorrá, que não vai mais trabalhar na casa de campo porque vai se casar com Sérgio Murilo. Cássio Gabus Mendes, e avisa que vai ficar no hospital com ele. Zenilda decide acompanhar a Camélia. Mirandinha flagra Egídio espiando pela janela e exige explicações. Richard leva susto ao encontrar Altiva em sua cama.